Eu não ia falar mais sobre esse tema, mas algumas coisas que surgiram depois do vídeo que eu fiz me deixaram meio. É, assim, eu preciso falar um pouco sobre, porque eu não vou me aguentar, assim. Eu acho que tá passando um pouco do limite, sabe? Eu não sei se vocês viram essa lei aí de contra quem odeia pessoas com testosterona baixa, né? Porque eu não vou citar um nome verdadeiro, porque a lei tá num nível que nem isso eu posso, né? Então, como eu não quero ver o sol parecendo Minecraft tudo quadrado, eu quero evitar, né? Então eu vou usar essa palavra aí, pessoas com baixa texto. Recentemente apareceu pra mim uma notícia da Globo, né? Que eu vou colocar aqui pra vocês. Eu sei que esses vídeos geralmente não precisa ver nada disso aqui. Se vocês não quiserem ver, só acredita que eu tô falando a verdade. Realmente essa matéria existe, então. Mas eu vou colocar aqui na tela uma matéria que apareceu aqui pra mim da Globo, que agora você tá proibido. Na verdade, eles querem proibir, não sei se tá proibido ou eles querem proibir você de falar Shed, Beta, Mogado, e eu acho que não sobrou nada também. E eu fico pensando, o, o que que tem a ver você falar não sobrou nada pro Betinha com você odiar pessoas de baixa texto? Primeiro que a gente tá zoando a gente mesmo. Quando você chama um cara de beta, você chama um cara de. Fala que o cara foi mogado, ou chama o cara de shed, você tá falando sobre ele mesmo. A gente é zoeira de homem com homem. É uma nomenclatura que só vale pra gente. A gente não tá falando nada relacionado a pessoas de baixa texto. Não é como se você estivesse falando, ah, ali a Betinha. Não, ninguém fala isso. E quando fala é zoando. A gente fala, ó, o Betinha. E não sobrou nada. A gente tá zoando a gente. A gente tá falando que a gente é fraco, que a gente é fracassado, que o cara não conseguiu o que ele queria. Quando chama de Shed, tá falando que o cara é bonito, que o cara é bem sucedido, que ele consegue o que ele quer. As... Pode pensar assim, ah, mas tem a ver com pessoas de baixa texto, porque eu não sobrou nada que ele não conseguiu pessoa de baixa texto. Beleza, pode ser. E realmente tem esse significado também. Mas, no geral, a gente tá falando entre a gente, sobre a gente, pra gente. Então, qual que é o sentido de proibir e de você ser um homem só, né? Se você falar mogar. Não quer dizer que se o cara foi mogado, ele é missó. E você que falou que ele foi mogado também é. Qual que é o sentido disso? Me diga, qual que é o sentido disso? Não só isso, mas se a gente for parar pra ver, já tá surgindo alguns vídeos de pessoas falando que conhece dono de empresa, de que, né, sei lá, trabalhava numa empresa, coisa do tipo, e já tem dono de empresa demitindo pessoas com baixa texto, porque o cara não quer ter o risco de levar um processo. Porque um processo trabalhista, beleza, o cara tanca. Mas e um processo criminal? Aí você fica pensando, quem que essa lei beneficia? É óbvio que é o governo. Simples assim. É simples assim, não precisa nem pensar muito, na verdade. Você pensa em um segundo, você já sabe quem beneficia essa lei. Não é pessoas de baixa texto, é o governo. E o governo tá pouco se lixando. Ele tá achando bom, porque ele vai separar a gente ainda mais. E quanto mais separado a gente ficar, menos a gente vai perceber que a gente tá sendo feito de trouxa. Enquanto a gente fica brigando entre a gente, fica lá, ai, nossa, ele me chamou de beta. Prendam ele, que ele é um misó. Ele falou a palavra beta. Ah, eu ouvi ele falando que é a palavra molgado. Prenda ele. E não só isso, uma coisa que eu esqueci de falar, eu acho, no primeiro vídeo que eu fiz, é que essa lei não é como as outras leis. Aí você pensa, como assim não é como as outras leis? Por exemplo, eu sou autista, né? Caso vocês não saibam, eu sou autista. Se alguém for capacitista comigo, no sentido, tipo, me zoar e eu me sentir ofendido por ser autista, né? Pra essa pessoa sofrer alguma coisa, eu tenho que me ofender e denunciar essa pessoa, certo? Certo. A lei de Misó não vai funcionar assim. Se você fazer alguma coisa que é considerado Misó, mesmo que ninguém te denuncie, ninguém se ofenda, ninguém seja tipo, ah, nossa, esse cara aqui me ofendeu, não sei o quê. Se por sei lá que motivo alguém do governo ouviu a sua postagem ou ouviu você falando isso pessoalmente, algum desembargador, advogado, sei lá, essa pessoa pode entrar com processo de misó em cima de você, independente de não ter ninguém ofendido. Ou seja, é um crime de ofensa sem ofendido. Ai, como é que a gente vai chamar?
Esse país de brasa. Quando isso aqui é um belo de um bostil, bicho. É um bostil isso aqui. Eu fico incrédulo, sabe? Porque, tipo, qual que é o sentido disso? Então quer dizer que eu ofendi fantasma. Eu ofendi espírito. Porque eu falei um negócio, ninguém se ofendeu e mesmo assim eu tô respondendo criminalmente por isso. É isso mesmo. E o pior de tudo é que o presidente que vai assinar essa lei é o mesmo cara que já falou várias coisas misó. Como, por exemplo, que se fosse bater em pessoas de baixa texto, é pra bater em pessoas de baixa texto em outro lugar, não aqui no Brasil. Ele não falou que não é pra bater, ele falou que é pra bater em outro lugar. Ele também falou que entendia quando pessoas de baixa texto apanhavam quando o time de futebol perdia, ainda mais se você fosse corintiano. Ele falava, eu não faço isso, né? Mas eu entendo o que faz. Basicamente foi isso que ele falou, com outras palavras. Ele também chamou de pessoas de baixa texto de interesseiras, porque ele falou, como que já viu isso? Vai ficar com um ajudante geral? Né? Ou seja, ele falou de beta, que é o ajudante geral, e também falou de interesse. Ou seja, o cara tá. O cara que vai aprovar a lei da misoginia e a lei da tal da Red, né? É o cara que mais se encaixa nessas duas coisas. Ah, esse país é uma piada, bicho. Esse país é uma piada, puta merda. E em vez da gente se preocupar com isso, a gente tá vendo um vídeo de, sei lá, de. Como é que eu posso dizer isso sem ser cancelado? De pessoas de baixa texto que na verdade tem texto alta. Quem entendeu, entendeu. Que foi convocada pro exército. A gente tá preocupado com isso. Em vez de ver o absurdo que tá acontecendo aqui. Beleza, essa parte aí que eu falei é engraçada, não vou mentir. Eu ri também quando eu vi isso daí. Mas a gente tem que ficar no foco aqui. A gente tem que ficar focado que a gente tá lascado. Essa é a verdade. A gente não vai poder acessar nada por causa da lei Felca. E agora, pra ter um combo, né? O combo master aqui da opressão, da dentadura, né? A gente não vai poder também falar nada. Eu fico pensando, tipo, como é que eu vou me relacionar daqui pra frente? Sendo que literalmente qualquer coisa que eu falar, eu posso me fuder. Então o que que eu faço? Eu não me relaciono mais com pessoas de baixa texto, eu viro celibato, eu vou atrás de pessoas de baixa texto com texto alto, é isso? É isso que sobrou pra. Eu ia falar isso que sobrou pro Betinha, mas não pode mais falar isso? É isso que sobrou pro homem de valor não tão alto? É isso que sobrou? Eu não sei. Sinceramente, eu não sei. Eu adoraria chegar aqui e falar pra vocês, tipo, uma mensagem de. Ah, vai melhorar. Ah, vai acontecer isso. Vamos pensar positivo. Mas não vamos. O único cara que eu vi comemorando é o cara que mais vive nesse mundo de ficar falando Betinha, Shed, Mogado, esses caras que é bitolado em Red, sabe? Então, o único cara que eu vi comemorando essa lei foi esse. Aí o cara, tipo, não, a gente tem que achar bom porque os Mangina vão se fuder. Aí eu, tipo, mano, você vai se fuder também, seu trouxa. Você fica aí achando que você tá. Não, eu sou o paladino da justiça, eu sou o cara foda, eu sou. Eu não vou cair nessa, entendeu? Eu sou o cara da vermelhinha. Você vai se fuder também, meu amigo, não tem essa não. Aqui não é os azul contra os vermelhos, não. Não é aquela série do Halo, não. Red versus Blue. Não tem essa, não. Aqui é a gente contra o governo. Não tem contra outra pessoa, contra outro grupo, contra outro que. Tem nada. É todo mundo contra todo mundo, basicamente. A gente tá tudo lascado. Então não tem o que comemorar, não tem o que você ficar pensando, não, mas isso mesmo, os caras vão se ferrar. Você também vai, seu trouxa. Igual eu falei, se você fizer qualquer coisa e a lei tá num nível tão absurdo de assim, aberta, interpretação, que você não tem uma coisa específica pra fazer. Qualquer frase que você for ver de exemplo que estão dando de coisa que é misô, são frases nada a ver com nada. Aquela da TPM lá. Se você fala isso, às vezes você fala isso, sei lá, brincando, ou você pergunta genuinamente, porque, querendo ou não, uma coisa que eles não sabem, né, mas é uma coisa que acontece com pessoas de baixa texto, é esse momento aí, né, de TPM, e esse momento, os hormônios ficam oscilando, né, e essa pessoa pode ficar muito emotiva, muito estressada. Então, quando você pergunta isso, não é querendo diminuir a pessoa. Você pergunta isso porque pode ser que ela esteja nesse momento, e isso explica o porquê ela
tá mais irritadiça naquele dia, ou ela tá mais sensível naquele dia, e você só quer saber se é isso. Não é uma ofensa. Não é uma ofensa isso daí. Mas agora é. E você interromper uma pessoa durante uma conversa. Então quer dizer que se eu estiver conversando com alguém na rua, uma pessoa de baixa texto, e ela estiver falando, e sei lá, eu pensar em alguma coisa e resolver falar ao mesmo tempo que ela tá falando, eu tô sendo misó também? Pô, então ninguém nunca teve conversa entre amigos, porque todo mundo se interrompe. Ninguém respeita ninguém. Porque se a gente ficar esperando, sei lá, tipo, vou esperar o cara terminar pra eu falar. Você não fala nunca, porque às vezes o cara já engrena em outra coisa, então fica nesse, um interrompe o outro. Tipo, eu penso no negócio, eu já interrompo ele, já adiciono, aí ele complementa e fica nessa. Essa é uma conversa. Então não dá pra conversar mais? É isso? Não tem mais conversa mais nesse mundo? A gente desiste de conversar? A partir de agora a gente, sei lá, olha pra pessoa e não fala nada. Nem olhar, né? É verdade, não pode olhar também, porque vai ser assédio. Ai, meu Deus. Então, o único conselho que eu poderia dar para que a gente pode fazer é, primeiramente, celibato, né? Aí você pensa, ah, mas eu vou ver um site de gente boa aqui. Não, porque agora tem a Lei Felca também, dependendo, pode ser que você tenha que mandar seus dados, então não compensa. Ou usa um VPN, né? Mas aí não fui eu que falei isso. Enfim, então, celibato. Você não vai se relacionar mais com ninguém, né? Deixa, esquece isso. Ter filho, namoro, ou sei lá, uma coisa casual, esquece. Não existe mais. Fica na sua, entendeu? Vai ler a Bíblia. Lê a Bíblia. Se você não é religioso, ah, não sou religioso, sou ateuzinho. Então, sei lá, vai ler um livro de ciência, vai ler um livro de filosofia, alguma coisa assim, né? Vai se engrandecer de algum jeito. Vai pra academia. E na academia, quando você vê pessoas de baixa texto na sua frente, assim, você tá treinando. Você fecha o olho, entendeu? Olha pro chão, olha pro teto, vê se o teto é feito de teto, se o chão é feito de chão. Vai se protegendo assim. E basicamente é isso, porque não tem mais o que fazer. Evita, né? Evita. Ah, mas eu tenho uma amiga aqui que é muito legal. Ah, beleza. Assim, no privado, privado. E quando eu digo privado, é privado, tipo, não tem ninguém ao redor. Você continua com essas coisas aí que você tá fazendo com ela, que elas. Vocês estão acordados entre vocês, né? De falar ou fazer. Agora, em público. É, sim senhora, não senhora, entendeu? Seja o mais escravo possível, porque senão alguém pode se ofender por ela. Ela pode não se ofender, mas alguém pode se ofender por ela. E se isso acontecer, você vai se ferrar, meu amigo. Então, é isso. Vamos voltar para a época das cavernas, né? Ficar no meio do mato aí, perdido, sem querer saber de nada. É isso. Se gostou, curte, compartilha. É isso. Até mais.